tudo bem? Professor Júlio César para mais uma aula para vocês, mais uma videoaula. E o assunto de hoje são as propriedades de radiciação, tá? As propriedades que nós vamos aplicar são essas 6 aqui, para resolver alguns exercícios. Tem demonstração para explicar por que elas funcionam. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra aula só me dedicando a isso, mas hoje eu quero fazer aplicações. Primeiro eu vou apresentar. As propriedades são raiz enésima, não estranhem essa palavra, tá? Enésima, porque aqui tem um N e pode ser também emésima, quando tiver um M. São palavras esquisitas, vamos chamar simplesmente de N ou de M, acho que vai ficar melhor. Então, raiz N de A vezes B é igual a raiz N de A vezes raiz N de B. Eu preservo o índice e separo em duas raízes. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Em aula nós falamos sobre isso. Se eu trocar a ordem das palavras, ainda assim continua valendo a igualdade. Vai funcionar, por isso que é uma propriedade. Sempre em matemática, quando eu troco a ordem das palavras, o cálculo continua funcionando? Não, nem sempre, mas há situações em que sim. E quando der certo, vamos a isso como uma forma de memorizar, de lembrar, de entender o conceito estudado. Da mesma forma que vai funcionar com o produto, funciona com a divisão, com o quociente. A raiz de um quociente, a raiz de uma divisão, é igual à divisão das raízes. A raiz de uma divisão é igual à divisão das raízes. Outra propriedade, se eu tenho índice e expoente aqui do radicando, lembrando que radicando é o númerozinho que está dentro da raiz. É o número de quem eu quero calcular aquela raiz. Se eu tenho índice e expoente iguais, eu posso simplesmente cortar. Existe uma justificativa, uma comprovação, tá? Mas eu posso cortar esse com esse ficando assim. Sempre? Não. Tem uns detalhezinhos. Quando aqui é um número negativo, eu preciso ter um certo cuidado. Mas isso daí a gente vai explorar num outro vídeo, demonstrando as propriedades, se vocês tiverem interesse, claro, de saber os porquês das coisas. Eu sempre gosto de explicar. Mas se eu começasse explicando isso, eu acho que ficaria muito maçante e me estenderia demais. Então, se tiver interesse, eu faço uma outra aula para explicar esses pormenores. Aqui, ó. Aqui eu deixei igual, porque eu preferi explicar já no vídeo, já na aula. Raiz N de A elevado a M vai dar a mesma coisa que se eu dividir o N por P e o M também por P. Melhor ainda, se eu multiplicar, eu começo pela multiplicação. Se eu multiplico o índice da raiz por um certo número P e faço o mesmo com o expoente aqui do radicando, esses dois radicais são iguais. As duas raízes são iguais, tá? Não vai alterar. Se a resposta aqui, por exemplo, for 7, aqui também vai ser 7, desde que eu multiplique o númerozinho de dentro e o de fora por um mesmo número, por um mesmo valor, tá? Que não pode ser 0, tem esse detalhe também. Aqui, ó, é para divisão. O que vale para multiplicação, vale para divisão. Aqui nessas duas e aqui nessas duas. Então, se eu divido por P aqui, melhor ainda. Aqui não. Aqui, se eu divido por P, e aqui eu também divido por P, essa raiz continua sendo igual a essa, desde que eu divida os dois numerozinhos por um mesmo valor. Lembrando que esse valor não pode ser 0, né? E aqui pior ainda, aqui não pode ser 0 mesmo porque nós temos uma divisão. Como que eu divido por 0? Já falamos sobre isso em aula. Tá? Aqui, raiz de raiz. Raiz enésima da raiz emésima de A é a raiz N vezes M. Deixa eu falar de novo. Raiz N da raiz M de A é a raiz N vezes M de A. Em resumo, eu posso multiplicar esses dois índices, que essa raiz continua sendo igual a essa. Mas se continua tudo sendo igual, por que eu faço esse trabalho? Porque às vezes eu não consigo calcular assim, mas consigo assim. Porque às vezes trabalhar assim é mais difícil, trabalhar separado é mais fácil. Porque às vezes trabalhar separado é mais difícil, trabalhar juntando é mais fácil. Depende do caso, depende da aplicação. As propriedades estão aí não para dificultar a nossa vida, tá? Mas fica difícil, é muita coisa para lembrar. Praticando a gente vai lembrar. Elas estão aí não para dificultar, mas para facilitar. Vou repetir. Às vezes, calculando tudo junto fica complicado. Se eu separo em duas, fica muito fácil. E o contrário também acontece.
Às vezes trabalhando separado é difícil, quando eu junto fica muito fácil, parece até mentira, tá? Então essas propriedades estão aí para que a gente possa facilitar os nossos cálculos. Vamos começar aqui algumas aplicações com alguns exercícios e eu acho que realmente vai ficar bem fácil vendo como que funciona, como que se aplicam essas coisas. Vamos lá, então o primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser esse daqui, ó. Raiz oitava de 99 elevado a 8. É sempre importante que a gente compreenda bem essas propriedades e que tenha uma tabelinha para você recorrer. Então, se eu estivesse aprendendo hoje esse assunto e eu olhasse esse exercício aqui, é o 1, item A, eu buscaria na tabela alguma semelhança. E aí eu perceberia que esse exercício está muito com a cara desse daqui, ó. Raiz n de A elevado a n. Índice da raiz igual ao expoente do radicando. Eu faço um cortezinho e aqui vai dar A. Vou falar de novo, não é sempre que funciona assim, tem toda uma fundamentação teórica, tem algumas condições para esses números, o A tem que ser número positivo, se for negativo tem um detalhe a mais. Eu posso explicar isso se vocês quiserem, eu acho que já falei isso umas 3 vezes. Mas vamos lá. Então, raiz oitava de 99 elevado a 8, seguindo a propriedade, vai dar simplesmente 99. Professor, não estou satisfeito com isso. Por que eu posso fazer? Você pode pensar da seguinte forma. Vamos pensar num exemplo mais simples. Raiz quadrada de 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. E a raiz quadrada de 81? 9. Ou seja, é o próprio 9. Então, não tem muita novidade para falar nesse momento. E eu estou procurando os meus apagadores e eu acho que eu deixei fora da sala. Eu vou usar um pano mesmo. É bom que já vai limpando a lousa. A gente vai improvisando na hora. Vamos lá, gente. Segundo exercício. B. O item B fala da raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. É claro que eu poderia calcular a raiz cúbica sozinha. Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E esse 4 depois eu poderia calcular a raiz quadrada, e a resposta é 2. Mas o exercício, eu acabei não falando, no enunciado diz que é para resolver aplicando propriedades. E aí eu vou buscar então, esse exercício se parece com qual propriedade? Se parece com essa daqui. E essa daqui diz que eu posso multiplicar os dois índices. Quando eu faço isso então, eu vou chegar a raiz sexta de 64. E agora eu vou ter que pensar, raiz sexta de 64, qual é o número que elevado a 6, ou em outras palavras, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo, 6 fatores iguais, que vai dar 64. E esse número é o 2. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, a 3 é 8, 16, 32, 64. E eu apliquei a propriedade. Item C, raiz quadrada de 16,49 avos. 16 sobre 49. E aí eu olho de novo. Este item se parece com qual propriedade? Eu estou sempre buscando a minha tabelinha, estou sempre recorrendo ali, imaginando que eu estou aprendendo isso agora. Eu vou olhar, não parece a primeira, peraí, parece a segunda, hein? Parece a segunda. Mas se eu tenho dúvida, eu vou olhar as outras ainda e vou perceber que realmente é a segunda. Raiz n de A sobre B é igual a raiz n de A, somente o A, dividido pela raiz, ou melhor, dividida. Raiz n de A dividida pela raiz n de B. Separei as duas e vou calcular separadinho. Nesse caso, vai ser melhor separar. Nem sempre é melhor separar, mas nesse caso sim. Então isso aqui vai virar raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada dessa fração aqui eu não sei calcular, mas desse número e desse eu sei. Então, eu pego um problema aparentemente difícil, complicado, e transformo em algo simples. E aí vai dar 4 sétimos, né? Raiz de 16 é 4 e de 49 é 7. Item D.
E aí a gente vai percebendo que não é difícil, que vai ficando bem tranquilo de fazer. Olha só, raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 27. E olha que interessante. Agora eu já percebo, opa, multiplicação de raízes parece que é a primeira aqui da tabela. De fato é essa. E a pergunta que eu tenho que fazer agora é, eu consigo calcular a raiz quarta de 3? Consigo calcular a raiz quarta de 27? Não. Aliás, consigo buscar aproximações, só que eu já percebo que é muito complicado. Raiz quarta de 3 não é um número exato. Raiz quarta de 27 também não é. Então, eu vou tentar melhorar isso aplicando a propriedade. Eu fiz a anterior separando, o item C eu fiz separando, eu tirei desse formato e coloquei nesse, da esquerda para a direita. O item D eu vou tentar fazer juntando. Eu vou pegar desse formato e trazer para esse. Se não der algo bom, paciência, é a vida. Mas pode ser que dê algo bom. Então aqui vai ficar raiz quarta, o índice é mantido, é preservado, ele não é alterado, de 3 vezes 27, que eu já vou colocar aqui, que é 81. Poderia escrever passo a passo? Poderia, mas eu quero poupar um espaço aqui pra gente. E a raiz quarta de 81, com um pouco de prática, a gente vai decorando alguns resultados. É 3. Se quiser, pode fatorar. Como é ímpar, eu vou começar pelo 3, aqui são números primos, geralmente começa pelo 2, mas aqui é ímpar, começa por 3, que vai dar 27, por 3 que vai dar 9, por 3 que vai dar 3, por 3 que vai dar 1. Portanto, 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. E aí, colocando aqui embaixo, ó, 81 eu posso escrever como 3 elevado a 4. E olha que legal, voltamos para essa propriedade. O A é um número positivo, no caso o A é 3, então não tem nenhuma restrição, é só ficar tranquilo e fazer. Índice e expoente iguais, simplifico e a resposta é 3. E chegamos. Precisava desse caminho todo? Não precisava. Se você já sabe que aqui vai dar 3, tudo bem, pode seguir. Mas é interessante perceber como a aplicação de uma propriedade às vezes nos leva para a aplicação de outra. E de uma terceira, eventualmente, que pode acontecer. O que importa de verdade é que a gente está aplicando e está deixando cálculos aparentemente difíceis de uma forma fácil, de uma forma acessível. E aí as coisas vão funcionando. Que falta me faz um apagador agora. Olha só, que gambiarra que eu estou fazendo. Pessoal, item D, né? Vamos fazer o E? E aí eu encerro essa aula para o vídeo não ficar muito comprido e eu sigo com outra para a gente poder falar um pouco mais de coisas, tá? Algumas coisinhas a mais. Raiz sétima de menos 21 elevado a 7, vamos fazer essa. Tá com a carinha desse exercício aqui, tá? O Azinho não é um número positivo, ele é negativo, eu tenho que ter um certo cuidado, mas nesse caso, quando esses dois números são ímpares, a propriedade vai funcionar. Se fosse par, eu teria que pensar em uma outra saidinha, uma outra coisinha. Mas nesse caso está tudo bem, eu posso aplicar. Ah, professor, eu queria saber por quê. Se tiver interesse, eu faço também. Quando eu for demonstrar essas fórmulas, essas propriedades, eu posso explicar isso aqui também para vocês, tá? Mas como eu falei, o objetivo aqui é fazer aplicações para a gente ter entender a mecânica da coisa, tá? Então aqui, menos 21, semelhante ao exercício lá, né? Ó, que deu 99. Legal, vamos lá, item F. O item F é a raiz quinta da raiz quinta de menos 1. E aí, mais uma vez, estou aprendendo o conteúdo, nunca vi isso na minha vida, ou já vi, mas esqueci. Tem uma tabelinha. Esse exercício aqui, esse item, esse formato, se parece com qual das propriedades? Com a última. E a última diz que eu posso multiplicar os índices, que vai ficar tudo bem. Então, eu vou multiplicar. Aqui vai ficar
raiz 25ª ou raiz 25 de menos 1. Um detalhe que nós já comentamos em aula, se aqui fosse um número par, raiz quadrada, quarta, sexta, raiz 26 já que está perto do 25, nós não conseguiríamos calcular isso daqui pensando em números reais, no conjunto dos números reais, tá? Mas como é ímpar, dá para calcular, E a resposta é menos 1, porque o menos 1 multiplicado por ele mesmo, e por ele mesmo, e assim vai, se eu colocar uma sequência de 25 fatores, todos iguais a menos 1, o produto que vai sair é o próprio menos 1. Então, raiz 25ª ou raiz 25 de menos 1 é o próprio menos 1. E com esses comentários aqui, a gente encerra a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa estranha, podem voltar ao vídeo, acho que vai ser interessante até rever, mas já apliquem exercício, que vai funcionar muito bem. E depois me digam se vocês querem ver a parte mais pesada, mais densa, que é a teoria matemática que está por trás de tudo isso daqui e que justifica o uso dessas propriedades. Valeu?